Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, de Geografia do nono ano. Para quem não assistiu a aula de explicação, só um lembrete. A aula tratou sobre o País Basco e sobre a Guerra Árabe-Israelense. É um conteúdo bastante complexo, por isso é importante que assista a aula de explicação. Vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo e vou deixar também linkado na caixa de descrição. Se você puder, assista, conhecimento é sempre bom. Vamos agora à correção. A primeira atividade da semana. Faça uma pesquisa, se possível, sobre outros movimentos separatistas na Europa. Então, pessoal, não vale falar sobre o País Basco. Procure descobrir sua localização. Então, a gente tem que falar da localização, as causas das reivindicações, os grupos que lideram e as formas de atuação. E depois pede para que as descobertas sejam registradas. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui dois exemplos. Primeiro, Catalunha, o movimento separatista catalão. A localização da Catalunha é na Espanha. As reivindicações dos catalães é pela independência. As lideranças são várias. Eu coloquei aqui sociedade civil porque são vários líderes, né? E as formas de atuação, protestos, plebiscitos, que são consultas feitas à população, e em alguns casos, confrontos com a polícia espanhola. Então, esse é um caso que eu pesquisei. O segundo caso envolve a Escócia e o país de Gales, estão localizados no Reino Unido. As reivindicações da Escócia e do país de Gales é pela independência. As lideranças, no caso da Escócia, a liderança é o SNP, que é o Partido Nacional Escocês, e no caso do país de Gales, é o Plaid Cymru, Partido do País de Gales. Ambos atuam com protestos e plebiscitos. Então, tire seu print ou dê o pause no vídeo, caso for usar a resposta. Vamos ao número 2. Qual a importância da região da Palestina para o povo judeu? Quem assistiu a aula de explicação sabe, porque eu falei nela. De acordo com os ensinamentos religiosos judeus, o território palestino foi dado a eles por Deus, que eles chamam de Yahvé ou Javé, e por isso entendem que é deles por direito. Então, a justificativa dos judeus pela posse da Palestina é uma justificativa religiosa. Para quem não é judeu, pode parecer não fazer sentido, né? Mas é esse o discurso de legitimação que os judeus utilizam em relação à posse do território da Palestina, ok? Vamos à atividade 3. Qual é a origem dos conflitos entre árabes e judeus? O que representa a decisão estabelecida em 2012 pela ONU, que é a Assembleia Geral das Nações? Então, pessoal, olha, essa é uma questão mais complexa porque as raízes são históricas, remontam lá às diásporas. Na aula de explicação eu falei muito sobre o que são as diásporas e quando aconteceram, e depois tem a ver com o plano de partilha que a ONU fez. Tá? Já a ação da ONU de 2012 foi no sentido de reconhecer a Palestina como um Estado observador, parte da Organização das Nações Unidas. Então, diante disso, o gabarito ficou o seguinte. Os conflitos têm raízes históricas nas diásporas dos judeus nos anos 586 a.C. e 70 d.C., quando esse povo foi forçado a abandonar a Palestina. Mas a guerra intensificou-se em 1948, quando o plano de partilha da ONU oficializou a criação do Estado de Israel para os judeus, mas não criou um Estado árabe para os palestinos. Atenção, pessoal, não criou um Estado árabe. Em 2012, só em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a Palestina como Estado observador. Com isso, passou a ter permissão de solicitar ingresso em agências e órgãos ligados à ONU, incluindo o Tribunal Penal Internacional. Certo? Então, oficialmente, o Estado árabe
palestino não foi criado, né? O que aconteceu em 2012 foi o reconhecimento da Palestina como um Estado observador da ONU, ok? Lógico que dá a ela um caráter de Estado nacional. Foi importantíssima essa ação da ONU. Então, aqui está o gabarito. Questão número 4. As guerras e os conflitos no Oriente Médio são frequentemente noticiados em jornais e telejornais do mundo todo. Com base nas informações estudadas, escreva uma pequena matéria jornalística. A matéria deve ter uma manchete e conter as seguintes palavras-chave: território, diversidade cultural e religiosa, paz e conflito. Então vamos à minha manchete. Diversidade cultural e religiosa no Oriente Médio. Um território entre a paz e o conflito. Então essa foi a minha manchete. Vamos ao texto jornalístico. Eu introduzi o que é o Oriente Médio e depois falei sobre os conflitos. Então ficou assim, ó, o Oriente Médio é uma região do continente asiático formada por 15 países, sendo 14 muçulmanos e um judeu. Possui as maiores reservas de petróleo do mundo em países como a Arábia Saudita e o Iraque. Além disso, é o berço de 3 importantes religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo. A intolerância de alguns grupos à diversidade cultural e religiosa da região tem desencadeado uma série de conflitos, como o árabe-israelense entre palestinos e judeus. Além disso, há países de fora da região que têm interesse no petróleo e, por isso, acabam intervindo e estimulando conflitos, como é o caso dos Estados Unidos, que se envolve nas guerras lá no Oriente Médio, principalmente defendendo Israel, né? E a Rússia, que tem se envolvido também, principalmente na guerra do Afeganistão, na guerra do Iraque e também na Síria. Então, este daqui foi o meu texto jornalístico. Atividade 5. Qual a crítica a charge abaixo apresenta? Descreva. Então, olha, a gente tem aqui um pedaço do território palestino, que é a faixa de Gaza, e aqui a gente tem o território de Israel aqui no limite. Então, nós estamos observando que o chargista que fez o desenho da charge está fazendo referência aqui ao conflito entre árabes e israelenses. Uma coisa que eu queria chamar muito a atenção de vocês é o fato de que ele coloca duas crianças como se elas estivessem aí movimentando mísseis. Então, e uma delas chora, as duas chorando, observe. Então, isso faz referência ao fato de que muitas vezes os civis, sobretudo crianças, são os maiores prejudicados desse conflito entre árabes e israelenses, ok? Então, ficou assim o gabarito. A charge critica a guerra árabe-israelense entre palestinos e judeus. Nela, podemos observar um dos territórios em disputa, a faixa de Gaza. Além disso, o chargista colocou duas crianças no centro da disputa para mostrar como os civis são os principais prejudicados com os conflitos entre os dois grupos. Infelizmente, nas guerras, os maiores prejudicados são os civis. Um beijo, pessoal. Até semana que vem com o PET volume 6. Tchau, até lá!